Olá, eu sou o professor Leandro e na aula de hoje iremos falar sobre porcentagem. Porcentagem. Para entender o que é porcentagem, a gente pode começar estudando o significado desta palavra. Porcentagem significa por cento, ou seja, é baseado sempre em 100. A porcentagem pode ser representada em forma de taxa percentual ou em forma de razão centesimal. Onde se usa porcentagem? Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisa ou promoções. Exemplos básicos aqui de porcentagem são promoções de mercado. 10% de desconto, 20% de desconto e assim por diante. Encontrando a taxa percentual. Quando a porcentagem estiver em formato de razão centesimal, basta observar o numerador. Por exemplo, nessa situação, nós temos uma razão centesimal. O que é uma razão centesimal? Razão centesimal é quando o denominador é o número 100. Então, a razão é uma razão centesimal. O que é razão, galera? Nada mais é que uma fração, ok? Então, se o denominador for 100, é uma razão centesimal. E aí o numerador passa a ser a taxa percentual. Tudo bem? Então, ó, 78 por 100. Então, é 78%. 33 por 100. Então, é 33%. 21 por 100. 21%. Beleza? Quando o denominador não é 100? Bom, nesse caso, basta multiplicar o numerador por 100. Então, ó, 4 quintos vezes 100. Então, nós temos 4 vezes 100, 400. Nossa, professor, como que faz essa multiplicação? Pessoal, é bem fácil. Multiplicar o número, um número fracionário por um número, é como se eu tivesse colocado o número 1 nesse outro número, tá? Então ficaria 4 vezes 100 e 5 vezes 1, beleza? Então, aí é só dividir 400 por 5, 80%. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, 4 quintos é igual a 80%. Então, 4 quintos, se eu falar, olha, eu comi 4 quintos de um bolo, eu posso afirmar que eu comi 80% deste bolo. Tranquilão? Vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo. Emílio bebeu um quarto de uma garrafa de refrigerante. Nesse caso, podemos afirmar que Emílio bebeu A. 5%, B. 15%, C. 25%, D. 50%. Primeira coisa, vamos perceber que essa razão ela não é uma razão centesimal, ou seja, essa fração não tem o denominador 100, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100, olha lá, se eu não tenho nada embaixo, eu tenho o número 1. Então nós vamos lá, 1 vezes 100 e 4 vezes 1, que vai dar 100 quartos dividido 25%. Então, podemos afirmar que Emílio bebeu 25% da garrafa de refrigerante. Tranquilão? Tranquilo, né? Vamos lá. Calculando a porcentagem. Calcular 25% de 500. Bom, 25%, primeira coisa, eu não consigo fazer cálculo utilizando a porcentagem na sua taxa percentual, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa taxa percentual em uma fração centesimal. Aí eu consigo trabalhar normalmente. Beleza? Bom, vamos lá. 500 vezes 25 centésimo. Galera, para fazer descobrir quantos por cento equivale a algum número, algum valor, basta apenas eu multiplicar esse valor que eu desejo, no caso aqui é o 500, vezes a porcentagem desejada. Tudo bem? Como eu faço a multiplicação? Novamente, coloco o número 1 e efetuo a multiplicação. Numerador vezes numerador,
e denominador vezes denominador. Tranquilo? Então, olha lá. Nós temos 500 vezes 25, 12.500. 1 vezes 100, 100. Cancelando os zeros, vai ficar 125 dividido por 1. Galera, professor, eu tenho dificuldade. Como assim cancelar? Se você for dividir essa conta, vai perceber que o zero não faz diferença. Tá? Então, o que eu faço? Eu cancelo a mesma quantidade de zeros em cima, dividido por zero embaixo. Tudo bem? Então, se em cima tem 2 zeros finais, embaixo tem 2 zeros finais, que nem a ocasião aqui, eu posso cancelar. E se não tivesse, professor? Eu teria que cancelar a quantidade. Por exemplo, em cima tem 1, final 0, embaixo 2. Eu só posso cancelar um em cima e um embaixo. Tranquilo? Ah, eu tenho dificuldade. Dá para fazer de outra forma? Dá. Basta dividir 12.500 por 100, ok? Então, resultado, 125. Então, 25% de 500 é 125. Tranquilão? Tá, então vamos lá. Situações com porcentagem. Pedro quer comprar um boné que custa R$ 50, perdão. Mas, no pagamento à vista, tem 20% de desconto. Quanto o Pedro irá pagar por esse boné? Ou pagar à vista esse boné? Então vamos lá. Primeiro modo, nós vamos fazer de duas formas. Uma eu vou calcular primeiro a porcentagem e vou subtrair do valor do boné. Então vamos lá. Primeiro eu quero saber quanto que vale 20%. Eu não sei quanto vale 20% desse boné. Então 20 por 100 vezes R$ 50. Ok? Nós teremos 20 vezes 50, que dá 1.000. 100 vezes 1, que dá 100. Cancelando o zero, como havia explicado, nós teremos 10. Então, R$ 10 refere-se aos 20% de desconto. Beleza? Então, nós temos R$ 50 menos o desconto, que são 10. Então, ó, 50 menos 10, R$ 40 ele vai pagar por esse boné à vista. Isso do primeiro modo. Tudo bem? Professor, existe uma outra forma de calcular já esse desconto? Sim. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor total do boné. Por que 100, professor? 100 do total de 100. Ou seja, isso aqui é um inteiro, não é? Olha lá. Eu dividi o boné, o valor do boné em 100 partes. E dessas 100 partes eu vou pegar 100. Então, o valor total do boné menos os 20%. Ok? Ele vai pagar apenas 1 menos 0,20. Ou seja, o valor inteiro menos os 20%. Beleza? Galera, percebam, não tem diferença entre 1 e 1,0, tá? Ó, 1 e 1,0 e 1, beleza? Não tem problema, tranquilo? Não, tanto faz eu falar 1 ou 1,000, beleza? Eu só coloquei aqui para igualar as casas após a vírgula, tá? Então, ó, 1 menos 0,20 dá 0,80, tranquilão? Bom, nesse caso, eu vou pegar o 0,80 e multiplicar pelo preço do boné. Por quê? Se o preço do boné possui 100 partes e eu tirar 20 dessas 100 partes, eu vou pagar quanto? Apenas 80, tá? Então 80% do valor total do boné, beleza? Então nós teremos 40. Nesse caso, o resultado já sai direto, ó, tá bom? Então, R$ 40. Tranquilão? Fácil? Vamos continuar então. Marília irá comprar uma televisão no valor de R$ 1.500, com 30% de desconto. Quanto Marília irá pagar? Bom, vamos lá, mesma coisa. Já vou fazer direto, tá, pessoal? Olha lá, então, o valor do produto, que é 100%, beleza? Menos os 30% de desconto. Então, eu vou pagar por esse produto um inteiro. Esse um inteiro se refere a esse 100%, tá ok? Menos os 30%. No caso do 30%, refere-se a esses 30 aqui, ó. Esse 30 aqui, ó. 30%. Beleza? Isso vai ser 0,70. Sim, ele vai pagar então 70%, como se ele fosse pagar apenas 70% do produto. Beleza? Então, dá 0,70. Tá certo.
Se ele tem 100%, ele tira 30%, sobra 70%, que dá 0,70, ok? Então, 70% do produto, quanto que é? 70 vezes 1.500. Dá R$ 1.000,50. Beleza? Então, só hoje ela vai pagar 1.050. Tranquilo? Fácil, né? Próxima situação com porcentagem. Ao pagar uma conta de R$ 200 que estava vencida, Mariana pagou 15% de juros. Quanto ela pagou por essa conta que já está vencida? Perdão. Pessoal, primeiro, o que vem a ser juros? Pessoal, juros é um valor que é acrescentado a alguma situação. Por exemplo, olha, eu empresto dinheiro, peguei emprestado R$ 20, R$ 100, vai. Peguei R$ 100 emprestado a 10% de juros na hora que eu for pagar, tá? 10% de 100 é a mesma coisa que R$ 10. Então, na hora que eu for devolver esse dinheiro para quem emprestou, eu vou ter que dar os R$ 100 que ele me emprestou, mais os 10 que são juros. Então, R$ 110. Perfeito? Quando nós atrasamos uma conta, isso acontece. Então, nós temos lá. Também, primeiro modo, 15%, ou seja, 15% vezes 200. Nessa primeira situação, o que eu vou calcular primeiro? Primeiro eu vou encontrar quanto que vale, né? 15% de 200. Então, nós temos 15, vou pegar aqui, bom, 15 vezes 200, 3.000. 100 vezes 1, 100, que é igual a 30. Então, 15% de 200 é igual a 30 reais. O que eu vou fazer? Como juros acrescenta ao valor, então nós temos R$ 200, que é o valor da dívida, mais os juros, que é R$ 30, que são R$ 30. Então, o valor total que ela vai pagar é 230. Perfeito? Do outro modo, é muito parecido com a situação anterior. O valor total do produto é 100%, mais, porque aqui é juros, 15%. Então perceba, no desconto que era a situação anterior, era menos o valor da porcentagem. Nesse caso, é mais, que eu estou acrescentando, tá bom? Então olha lá, 100 dividido por 100 é 1. 15 dividido por 100 são 15, 0,15. Isso é igual a 1, que é a mesma coisa que 1 inteiro, tranquilo? Mais 0,15, beleza? Então eu vou pagar o valor do produto, que é 1 inteiro, mais o valor dos juros, que é 0,15. Então 1,15, ok? 1,15 vezes 200 é 230. Já dá o valor certinho, beleza? Bom, o que nós podemos observar, galera? Se eu quero acrescentar uma porcentagem a um determinado produto, por exemplo, aqui os juros, basta eu pegar um inteiro, deixa eu trocar de cor aqui, pegar um inteiro mais 0, a porcentagem que vai aumentar. Desculpa. Nesse caso aqui é 15%. E se fosse 30%? Então, 1 mais 0,30. Ah, e se fosse 50%? 1 mais 0,50. E se fosse 75%, professor? 1 mais 0,75. Tudo bem? Isso para juros. Se fosse no caso ainda do desconto, ficaria menos, por exemplo, 1 menos 0,15, 1 menos 0,20 e assim sucessivamente. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá. Antônia pagará atrasado uma conta de R$ 30, sabendo que ao pagar atrasado irá pagar 20% de juros. Qual será o novo valor? Bom, nós sabemos que a conta é R$ 30. Então, ó, Antônia pagará atrasado uma conta de R$ 30. Nós sabemos que os juros que ela vai pagar sobre esse valor é de 20%. Então, olha lá o que eu vou fazer. 100% mais 20, né? 100% mais 20%. Isso é igual a 1 mais 0,20. Beleza? É igual a 1,20. Aí basta eu simplesmente multiplicar 1,20 pelo valor da conta que ela vai pagar. Então, 1,20 vezes 30, 36. Então, ela vai pagar R$ 36 pela essa conta. O valor da conta mais o valor dos juros. Tranquilão? Beleza.
Bom, vamos lá. Podemos calcular a porcentagem através da regra de 3, tá? É uma das formas. Tem outras formas, mas vamos trabalhar com a regra de 3. Tranquilo? Mas para isso, temos que saber, primeiro, o que é razão? Nada mais é que uma fração. Tranquilo? Tranquilo. Desculpa. Proporção. Nada mais é que uma igualdade entre duas razões. E a propriedade da proporção? A propriedade da proporção diz o seguinte: A dividido por B é igual a C dividido por D. Tá bom? Então vamos lá. A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, os meios, os extremos, a multiplicação dos extremos, nada mais é que igual à multiplicação dos meios. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Isso, galera, se a proporção existir, tá? Se ela não existir, essa igualdade não dá certo, tá bom? Bom, vamos lá. Exemplos, né? Vamos aqui estudar um pouquinho as proporções, né? Olha lá. 1/2 é igual a 3/6. Pessoal, não significa porque eu tenho aquela igualdade ali no meio que essa proporção é verdadeira. Ela tem que aceitar aquela propriedade que eu disse, que A vezes D, no caso aqui 1 vezes 6, é igual a 2 vezes 3. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, ó, 1 vezes 6 tem que ser igual se a proporção é verdadeira, se a igualdade é verdadeira, se a igualdade realmente existe, ela tem que ser igual a 2 vezes 3. Tá bom? Então, ó, nesse caso, 1 vezes 6 é 6 e 2 vezes 3 também é 6. Nesse caso, existe a proporção? Sim, a proporção ela é verdadeira. Ou seja, desculpa, essa igualdade é verdadeira. Tranquilão? Olha o próximo exemplo. De novo, eu vou pegar os extremos, os da pontas, tá? Os extremos, desculpa. 4 vezes 4. E vou pegar os meios. 2 vezes 8, desculpa. Tá? Então, ó, 4 vezes 4 tem que ser igual a 2 vezes 8. Senão a igualdade não é verdadeira. Tá? É uma farsa. Então, olha lá. 4 vezes 4 é 16. 2 vezes 8 também é 16. A proporção aqui é verdadeira? Sim, é proporcional. Tudo bem? Próximo exemplo. 6 meios é igual a 12 meios. Se essa igualdade realmente for verdadeira, se existir proporção aí, tem que dar o resultado igual aos demais. Os extremos, que é o 6 vezes 2, tem que dar o mesmo resultado dos meios, que é 2 vezes 12. Olha lá. 6 vezes 2 e 2 vezes 12. Então nós temos 6 vezes 2 tem que ser igual a 2 vezes 12. 6 vezes 2 é 12. 2 vezes 12 é 24. Então perceba, isso não é proporcional, galera, tá? Então essa proporção ela não existe. Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos lá, mais uma situaçãozinha. Olha lá, para resolver porcentagem por regra de 3, basta elaborar uma proporção onde as razões sejam porcentagem. Então, um exemplo. Calcule 25% de 500. Olha lá, uma das razões é ser porcentagem, tá bom? Uma delas tem que ser porcentagem. Então, 100% equivale a quanto? A 500, seja reais ou seja unidades, tá? E 25% que eu quero saber está equivalendo a quanto? Quanto vale 25? Eu não sei. Então nós vamos chamar de x, tá? Então, aplicando a propriedadezinha, olha lá. 100 vezes x e 25 vezes 500. Então, ó, 100 vezes x, 100x é igual a 25 vezes 500. 100x não dá para efetuar essa multiplicação, porque eu não sei o valor do x, é igual a 25 vezes 500, é a mesma coisa que 12.500, ok? X é igual a 12.500, o 100 estava multiplicando, vai passar dividindo, tranquilo? Então, eu posso cortar os zeros ou efetuar a divisão. Nesse caso, eu vou cortar os zeros, como expliquei anteriormente, ok? Então, x é igual a 125, ou seja, 25% de 500 é igual a 125. Beleza?
Outra situação, ó. Calcule 7% de 210. Mesma coisa, uma das razões é porcentagem. Então, 100% equivale ao total, e o total naquela ocasião é 210. 7% equivale a quanto? A gente não sabe. A gente está procurando exatamente isso. Então, nós chamamos de x. Ok? Multiplicando em x, 100 vezes x e 7 vezes 200. Isso vai dar 100 vezes x, 100x. 7 vezes 200, 7 vezes 200. Ok? Não dá para efetuar essa multiplicação, então ela continua. 100 vezes x é igual a 7 vezes 200, 1470. Ok? X é igual a 1470. O 100 estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Tá? O objetivo é isolar o x. E a gente está isolando. Tá bom? Perceba, em cima eu tenho um zero. Embaixo eu tenho 2. Pessoal, eu poderia, nesse caso aqui, apenas cortar um zero aqui e um zero aqui. Não poderia cortar os dois, tá bom? Então, ó, é igual a 14,7. Por quê? Aí fica 170, perdão, desculpa, 147 dividido por 10, que dá 14,7. Tranquilo? Então, neste caso, 7% é igual a 14,7. Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Olha lá, galera. Eu peguei a mesma situação, ou uma situação muito parecida que eu havia pego lá no começo da aula, só que eu alterei. Lá eu queria saber qual o valor que ela iria pagar já com desconto. Aqui eu estou perguntando diferente, ó. Qual o valor apenas do desconto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer duas razões, ou seja, duas frações. Uma de porcentagem e a outra de reais. Então, ó, 100 por 30 é igual a 1.500 por x. O que isso significa, galera? Ó, 100% equivale a quanto? A R$ 1.500. 30% equivale a quanto? A x. Ok? Então vamos lá. 100 vezes x, 100x. 30 vezes 1.500, 1.500 vezes 30. Então nós temos 100x é igual a 45.000. X é igual a 45.000. O 100 ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá bom? Cancela lá os dois zeros. Teremos 450 dividido por 1, que é igual a 450. Beleza? Então, o valor do desconto será de R$ 450. Perfeito? Tranquilão? Vamos lá? Então, essa TV, só hoje com 30% de desconto, R$ 450 o desconto. Tranquilo? Uma outra situação que eu peguei lá na frente, né? E que eu modifiquei, que eu peguei lá atrás, desculpa, no comecinho da aula, e eu modifiquei, tá? Na outra eu queria saber quanto ela iria pagar pela conta. Nessa eu quero saber apenas qual é o valor dos juros. Vamos lá? Então, uma porcentagem, uma razão é de porcentagem, a outra razão é de reais. Então, nós teremos 100 por 15 é igual a 200 por x. Mesma coisa, galerinha. 100% equivale a 200. 15% equivale a x, porque eu não sei o valor ainda quanto que é 15%. Então, coloco x. 100 vezes x e 15 vezes 200. Então, ó, 100 vezes x é igual a 15 vezes 200. Os extremos, que é 100 vezes x, e os meios, que é 15 vezes 200. 100 vezes x é igual a 3.000. X é igual. Olha lá, 3.000. O 100 ele estava do outro lado da igualdade multiplicando x. Então ele passa o oposto. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Cancela os dois zeros. Prontinho. Nós temos que x é igual a 30. Beleza? Tranquilo? Olha lá. 10% do preço de um determinado produto custa R$ 34. Qual o valor deste produto? Pessoal, eu consigo descobrir vários itens, tá? Então vamos lá. Eu consigo descobrir quanto que equivale a um determinado
produto, eu consigo descobrir quanto equivale a um determinado valor de porcentagem e eu consigo descobrir qual é a porcentagem de um determinado valor. Então, nessa situação, nós temos a porcentagem, né? Uma parte do preço e temos quanto que vale essa parte, tá? Eu quero saber qual é o valor do produto. O que eu vou fazer? Olha lá, uma razão de porcentagem, então nós temos 100% dividido por 10. 100% do valor do produto dividido por 10% é igual. Pessoal, perceba, eu tenho o valor total do produto? Eu não tenho. Tá falando aí, ele quer saber qual é o valor deste produto. Eu sei que 10% do valor é 34. Mas qual é o valor total? Eu não sei. Então, ó, 100% equivale ao valor total. Qual é o valor total do produto? A gente não sabe. Então tá aqui, X. Tá bom? 10% do valor total do produto, a gente sabe? A gente sabe, tá aqui, R$ 34. Tá? Então, ó, 100 vezes 34, ou no caso aqui, 10 vezes X, e 100 vezes 34. Tá ok? Então olha lá. 10 vezes x é igual a 100 vezes 34. 10 vezes x eu não consigo multiplicar porque eu não sei o valor do x. Então permanece, tá? E aí nós temos 100 vezes 34, 3.400. Ok? E aí, isolando x, x é igual a 3.400 dividido por 10. Prontinho. Então, prosseguindo, cortando uma quantidade de zero, nós teremos x igual a 340. Então, o valor do produto é... Galera, então é isso. Bons estudos!